Você já trabalhou sozinho à noite em um prédio vazio? E se, em uma dessas noites solitárias, algo inexplicável acontecesse? Hoje vamos compartilhar histórias reais de pessoas que vivenciaram momentos de puro terror enquanto trabalhavam no turno da noite. Prepare-se, porque depois desses relatos, você nunca mais verá o seu local de trabalho da mesma maneira. Vamos começar com a história de um desenvolvedor que encontrou algo assustador no escritório. Trabalhei por vários anos em um prédio de escritórios no centro da cidade. É uma empresa de notícias online e jornalismo e eu sou um dos desenvolvedores web. Meu trabalho é basicamente garantir que todos os artigos sejam lançados corretamente no site e que o site funcione sem problemas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Normalmente tínhamos um trabalhador noturno, mas ele saiu recentemente. Então a empresa meio que me forçou a cobrir o turno noturno até encontrarem alguém. No começo eu não me importei. Pensei, quão ruim poderia ser. Mas logo descobri que era horrível. Eu era o único no prédio trabalhando à noite. Não tinha ninguém para conversar e realmente nada para fazer. Eu só ficava sentado lá sozinho em um enorme escritório vazio. Nessa noite, eu tive a sorte de ter um pequeno projeto para fazer. Não era muito, apenas adicionar uma página ao site, mas isso me manteve ocupado por 1 hora. Depois de terminar, voltei a ficar só sentado e esperando. Depois de um tempo, levantei e fiz uma xícara de café e decidi dar uma volta pelo prédio. Nunca tinha explorado os outros andares ou salas antes, então estava entediado e curioso. Entrei na escada e subi até o último andar. Todas as luzes estavam apagadas, exceto a do corredor. Caminhei pelo corredor e olhei casualmente em algumas salas, mas não havia nada interessante. Comecei a voltar para a escada, mas então ouvi um som vindo de baixo. Parecia o som de uma porta rangendo ao abrir. Eu sabia que ninguém mais estava no prédio comigo, então um calafrio percorreu meu corpo. Mas logo me acalmei, achando que provavelmente era só um cano nas paredes ou o prédio fazendo algum outro som. Voltei para o terceiro andar e comecei a andar pelo corredor em direção à minha sala, mas algo chamou minha atenção. A porta de uma das outras salas estava aberta. Não sei porquê, mas senti que todas as portas estavam fechadas. Não sabia se minha mente estava pregando peças ou o quê, mas por algum motivo eu sabia que aquela porta estava fechada. Caminhei até ela e olhei dentro da sala. Era um grande escritório como o meu, com fileiras de cubículos no meio. Todas as luzes estavam apagadas, então apenas uma linha fina de luz do corredor entrava na sala. "Olá, tem alguém aí?" Eu chamei, mas minha voz ecoou pela sala vazia sem resposta. Outro calafrio percorreu meu corpo e fechei a porta. Depois voltei para o meu escritório e me sentei na minha mesa. Engoli meu café e esfreguei os olhos, tentando me recompor. Olhei para o relógio e já passava das 2 da manhã, então só tinha mais algumas horas para aguentar. Acabei passando pelos meus e-mails e perdi mais 10 minutos antes de ouvir de novo o mesmo som. Desta vez, vindo claramente de algum lugar no meu andar. Levantei-me, com o coração disparado, e fui rapidamente até a porta que dava para o corredor. Abri e olhei para fora. Aquela mesma porta do outro lado do corredor estava aberta de novo. Senti meu estômago apertar e meu corpo ficar dormente. Algo estava seriamente errado. Decidi que era a hora de ir embora. Não ia arriscar olhar ao redor novamente. Entrei no corredor e comecei a me apressar em direção às escadas. Quando estava quase lá, ouvi um passo atrás de mim. Olhei rapidamente para trás e havia uma mulher no corredor, não muito longe do escritório de onde eu tinha acabado de sair. Ela parecia desarrumada. Seu longo cabelo escuro estava emaranhado. Os olhos arregalados a faziam parecer insana. Corri para as escadas e desci até o térreo. Ouvi os passos dela atrás de mim por um segundo, mas depois parecia que ela parou de me perseguir. Liguei para a polícia assim que me senti seguro. O estranho é que eu tinha os olhos na porta dos fundos na câmera do corredor. Eu podia ver a porta da frente. Mas quando a polícia chegou,
Não conseguiram encontrá-la dentro do prédio. Nenhuma das portas estava destrancada ou arrombada, então como ela entrou ou saiu é um mistério. Nas semanas seguintes, a empresa contratou um segurança noturno, mas eu ainda estava aterrorizado todas as noites. Constantemente olhava por cima do ombro, pensando que a mulher poderia ter entrado novamente. E sem mais informações sobre ela, não há como saber o que ela estava tentando fazer. Isso aconteceu há alguns anos. Eu estava pulando de emprego em emprego, lutando para encontrar algo que pagasse o suficiente para eu viver. Acabei trabalhando como segurança em um grande armazém. Quando me contrataram, ficou claro que eles nunca tinham tido um segurança antes. Basicamente, me disseram que eu só precisava andar pelo perímetro e garantir que ninguém invadisse ou roubasse nada. Descobri alguns dias depois de ser contratado por um dos funcionários que tinham ocorrido alguns arrombamentos recentes à noite, então esse era o motivo de me contratarem. Eu provavelmente deveria estar mais preocupado do que estava, mas honestamente achei que era só porque ninguém estava no prédio à noite. Então, agora que eu estava lá, esperava que não fosse um problema. Os primeiros 2 meses foram tranquilos. Nada aconteceu. Eu nunca vi ninguém se aproximar do prédio nas câmeras ou tive qualquer encontro. Considerando o salário e a falta de trabalho, era o dinheiro mais fácil da minha vida. Então, numa noite típica, cheguei às 11 e verifiquei se todos os funcionários tinham saído e depois fechei o lugar. Fui para a sala de segurança e chequei as câmeras para garantir que estavam funcionando corretamente e que não havia alertas. Mas logo percebi que havia um sinal em uma das portas, o que significava que não estava fechada ou trancada corretamente. Eu tinha acabado de fechar e trancar todas as portas, então fiquei razoavelmente confuso. Levantei-me e andei pelo armazém até o outro lado, onde estava a porta supostamente destrancada. Estava fechada e o ferrolho parecia no lugar, mas depois de algumas tentativas abriu. Eu estava realmente confuso agora. Olhei para fora só por precaução. A área ao redor do armazém era composta por campos vazios e, pelo que eu podia ver, não havia ninguém lá fora. Então voltei minha atenção para a porta. Testei o ferrolho e parecia estar funcionando, mas a porta ainda abria após algumas tentativas. Então olhei para o encaixe na porta onde o ferrolho deveria entrar. Imediatamente encontrei algo estranho. Havia um pequeno pedaço de madeira dentro do buraco. Do jeito que estava preso lá, era óbvio que alguém tinha colocado lá de propósito para impedir que o ferrolho fechasse totalmente. Como eu tinha estado de plantão na noite anterior e não tinha visto nenhum alerta, isso tinha que ter sido feito recentemente. Tirei o pedaço de madeira e garanti que a porta estava trancada desta vez. Depois, comecei a voltar para a sala de segurança para verificar as câmeras. Não tinha certeza se algum funcionário tinha feito isso mais cedo no dia por algum motivo ou se era outra pessoa. Mas enquanto caminhava de volta, uma sensação de desconforto tomou conta de mim e pensei nos arrombamentos que me avisaram. O armazém estava quieto e escuro, com apenas as luzes econômicas acesas, o que não ajudava a me sentir melhor. Virei a esquina, quase chegando ao escritório, quando vi algo se mover perto de uma das prateleiras de armazenamento. Mal consegui ver qualquer coisa, mas distingui a forma do que parecia ser a cabeça de alguém olhando por cima de uma das caixas. Rapidamente comecei a andar de novo, fingindo que não tinha visto nada. Cheguei ao escritório e tranquei a porta. Imediatamente usei o telefone para chamar a polícia. Minha voz estava trêmula de tanto medo. Depois coloquei o telefone de lado e me reconectei ao sistema de segurança. Olhei para todas as câmeras até chegar à do corredor onde eu estava. Quase pulei da cadeira quando vi a imagem. Havia um homem do outro lado da porta. A visão da câmera era distante, mas não havia como negar que ele estava segurando uma arma. Parecia uma faca grande ou até mesmo uma arma pequena. Fiquei sentado ali, em pânico, o tempo todo esperando, achando que ele poderia atirar na fechadura da porta a qualquer momento. Depois de alguns minutos, ele se afastou. Segui-o pelas câmeras enquanto ele ia para o outro lado do armazém
e saía pela porta que eu tinha consertado. Ele então correu para os campos atrás do armazém. A empresa e a polícia trabalharam juntas na investigação, mas nada foi encontrado. Claro, eu me demiti pouco depois disso e consegui um emprego bem menos estressante. Até hoje não sei por que aquele homem invadiu ou o que ele queria. Eu trabalho em uma pequena loja de varejo. Não deve ser surpresa ouvir que eu odeio trabalhar lá. O trabalho, os clientes, até alguns colegas de trabalho. Mas é meu primeiro emprego e realmente o único que consegui sem experiência. Durante as férias de inverno, minha escola ficou fechada por 3 semanas, o que significava que eu não precisava trabalhar apenas nos turnos de fechamento. Conversei com meu gerente, que disse que eu poderia fazer alguns turnos noturnos se quisesse. Aceitei de bom grado, sabendo que não teria que lidar com clientes e poderia trabalhar no meu próprio ritmo. Eu conhecia o gerente noturno, Chris, e quando cheguei para meu primeiro turno noturno, ele me mostrou o que fazer e me deixou trabalhar. Éramos apenas nós dois trabalhando em lados opostos da loja. Trabalhar à noite era realmente bom, podendo trabalhar em paz e até ouvir música enquanto fazia minhas tarefas. Mas bastaram algumas horas para que a diversão acabasse. Eu estava ficando realmente entediado e até um pouco sonolento, sem falar com ninguém. Passava da 1 da manhã, então avisei Chris que ia fazer minha pausa de 15 minutos. Peguei meu lanche na geladeira da sala de descanso, saí do prédio e me sentei no carro. Devorei minha comida, esperando ter 10 minutos para um cochilo rápido. Mas antes de fechar os olhos, notei alguém parado ao lado do prédio. O estacionamento estava vazio e escuro, com apenas as luzes da loja acesas, então não havia motivo para alguém estar lá. O cara estava olhando pelas janelas como se estivesse tentando ver o que tinha dentro. Era tão estranho que senti que precisava ficar acordado para observá-lo. Ele parecia um cara alto, com cabelo curto, usando uma jaqueta de couro escura e botas velhas. Fiquei observando ele pelo resto do meu intervalo, uns 10 minutos, e o cara continuava lá, olhando pelas janelas da loja. Quando meu intervalo terminou, saí do carro e comecei a andar em direção à entrada da loja. Estava andando rápido, esperando passar por ele sem que tivesse chance de me parar. Mas antes de chegar na metade do caminho, ele se virou e olhou para mim. Seus olhos estavam mortos e sem sono, e ele tinha uma expressão vazia. Continuei andando, tentando chegar à porta, mas o cara imediatamente começou a andar na minha direção. Ele estava a uns 3 metros de distância quando cheguei e comecei a destrancar a porta. Ele chamou por mim enquanto eu apressadamente entrava e trancava a porta atrás de mim. Ignorei ele, seguindo meu instinto de que ele não estava bem intencionado. Talvez tenha sido rude de minha parte não ver o que ele queria, mas na hora eu tive uma sensação muito ruim sobre ele. Fui até o fundo para usar o banheiro e depois voltei para o piso de vendas. Queria voltar ao trabalho, mas me senti tentado a verificar as janelas da frente para ver se o cara ainda estava por lá. Caminhei até a frente, esperando ver seus olhos assustadores olhando pela janela, mas ele não estava lá, nem em lugar nenhum no estacionamento. Achei que ele tinha ido embora de vez, então voltei para o corredor onde estava trabalhando. Mas alguns minutos se passaram. Provavelmente era 1h30 quando de repente o alarme disparou pela loja. Eu sabia exatamente o que era. A porta dos fundos, na área de armazenamento do prédio. Às vezes os gerentes jogavam coisas no lixo lá fora. Isso acionava o alarme. Mas com apenas Chris trabalhando, isso parecia improvável. Comecei a ir em direção ao fundo da loja, mas quanto mais me aproximava das portas para a sala de armazenamento, mais a sensação ruim crescia dentro de mim. Se fosse Chris, ele já teria desligado o alarme. Então, cheguei ao fundo e antes de entrar, ouvi uma série de barulhos vindos do outro lado. Rapidamente empurrei a porta e o som parou. No final do corredor largo, vi a porta dos fundos aberta e nenhum sinal de Chris. "Chris?" eu chamei. Ele não respondeu, mas um momento depois, uma cabeça apareceu do outro lado do corredor. Reconheci aquele olhar morto do homem na mesma hora e senti meu corpo inteiro tensionar. Depois de hesitar,
Voltei pelo caminho de onde vim, sem parar até sair e entrar no meu carro. Liguei para o 190 e foi então que percebi que ainda não fazia ideia de onde estava Chris. Os policiais chegaram rápido, entrando no prédio e procurando por todo o lugar. Felizmente encontraram Chris ileso. Ele tinha se trancado no escritório do gerente depois que o cara invadiu e o perseguiu. Ele também explicou os barulhos que eu ouvi, dizendo que o homem estava batendo na porta do escritório e tentando arrombá-la. O cara fugiu assim que eu saí, então estava longe antes que a polícia pudesse pegá-lo. Temos uma imagem borrada do rosto dele, das câmeras de segurança. Está impressa e pendurada na parede dos fundos para que outros funcionários possam ficar de olho nele. Pelo que sabemos, ele não voltou e não há como saber o que ele estava tentando fazer naquela noite. Tive sorte de meu instinto ter funcionado bem naquela noite. E aí, pessoal? Se esses relatos te deram um frio na espinha, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias aterrorizantes como essas. Comente abaixo qual desses relatos foi o mais assustador para você e compartilhe com seus amigos corajosos. Lembre-se de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima, se você tiver coragem.